Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já estaremos abrindo a nossa Bíblia Sagrada. Você que veio ouvir a palavra de Deus, você que também está ao vivo assistindo pelo Facebook, nós iremos abrir a palavra de Deus, pregar o Evangelho da salvação. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo no livro de Marcos. Livro de Marcos, você que tem tua Bíblia no celular, você que tem a tua Bíblia impressa, louvado seja Deus no modelo tradicional. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo de número 14. Glória a Deus, aleluia. Você que pode fique de pé em reverência à palavra de Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja. Dá uma olhadinha para ver se está certinho. Leva a tua Bíblia, né? Glória a Deus. Aleluia. Você que não conhece aqui onde a gente está fazendo culto, aqui fica no bairro da Penha, no loteamento Nadir. Aleluia, louvado seja Deus, na cidade de Lages, na rua Emília Stephen Lincoln, número 599, amém? Louvado seja Deus, Santa Catarina, para quem talvez seja mais de longe, não conheça aqui a região, estado de Santa Catarina. Livro de Marcos, capítulo de número 14. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Quem achou, diga graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 14, diz assim: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Fui atacado aqui por uma mariposa. Pulou aqui na minha orelha, mas era um por fora. Estava com uma armadura forte. Então Jesus, em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. Eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepulcro. Eu asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo também, o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar. Desocupe as suas mãos. Aleluia. Feche os olhos, levante as mãos para o céu e diga: Senhor,
Fala comigo através da Tua palavra. Fala comigo, Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem total liberdade aqui no nosso meio. Fala com cada um de nós, Espírito Santo. Faz aqui a Sua vontade, não a nossa, porque a Sua vontade é o melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus, quem acredita, aplauda o nome de Jesus. Pode sentar, fica à vontade na presença de Deus, aleluia. Glória a Deus. Interessante esse texto que nós lemos, glória a Deus. Se nós começarmos a observar, ele começa enaltecendo, mostrando aquilo que uma mulher fez para adorar ao Senhor nosso Deus, amém? Ao nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava prestes ali, um pouquinho antes da ceia, para que ele fosse entregue nas mãos dos pecadores. Quem era considerado como pecador naquela época? A Bíblia diz que todos nós pecamos e todos estamos destituídos da glória de Deus. Então, ser crente, ser católico, ser espírita, isso não significa que você nunca pecou, amém? A Bíblia diz que todos pecamos. Então os judeus pecaram, mas os romanos também. E a Bíblia diz que Jesus foi entregue nas mãos dos pecadores. Mas na visão de quem que eles eram pecadores? Na visão do judeu. O judeu achava que ele era santo e os romanos pecadores. É sempre fácil, né, achar que você está certo e os outros estão errados. Eu estou completamente certo, contanto que seja do meu ponto de vista. Amém? Eu sempre estou bem, sempre estou certo, sempre tenho melhor que os outros. Mas aqui nós vemos que quando essa mulher ela começa a adorar o Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Em outro evangelho, não o de Marcos, conta um pouquinho mais de detalhes e começa a contar essa história dizendo que quando essa mulher ela vem, ela unge o Senhor Jesus, ela se deita por debaixo da mesa e começa a banhar os pés do Senhor Jesus com as suas lágrimas e secar com os seus cabelos. Então ela estava se entregando de todo o coração. As crianças, preste atenção na palavra de Deus, que é importante. Preste atenção na palavra, que todos precisamos aprender, inclusive as crianças que são melhores que nós, amém? As crianças são mais santas do que nós. Elas poderiam se gabar, mas por enquanto nós mandamos nelas ainda. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Então, portanto, essa mulher ela começa a adorar o Senhor Jesus com tudo que ela tinha. A Bíblia diz que ela joga esse líquido precioso, esse perfume puro sobre o corpo de Jesus. Então todo mundo começou a ficar com ciúme ali naquele lugar e começou a dizer, porque naquela época também não era permitido que mulheres estivessem em reuniões importantes, principalmente onde um mestre estivesse, que era o Cristo. O Senhor Jesus era considerado, mesmo falsamente por todos, mas ele era um mestre, um verdadeiro mestre. Mas eles consideravam Cristo como um profeta, mas não como o próprio Messias, o próprio Salvador. Então quando eles veem a mulher adorando ao Senhor Jesus daquela maneira, eles começaram a julgar ela e começaram alguns de uma maneira muito falsa a dizer: esse perfume caríssimo deveria ser vendido e dar aos pobres. Mas a Bíblia diz que essas pessoas que diziam isso, e um deles era Judas, eles eram ladrões. E eles não estavam pensando em dar nada para pobre nenhum, mas eles queriam vender aquele dinheiro, aquele perfume caro, desviar uma parte daquele dinheiro e usar no seu próprio proveito. Então o coração deles não era ajudar ninguém, era se beneficiar com aquilo que estava ali presente. Eu quero dizer para você que Deus conhece o coração de cada um, amém? E uma atitude minha e tua pode mover o coração de Deus. Diga graças a Deus. Pela lógica humana e pela situação, no momento que eles estavam vivendo, aqueles que estavam assentados à mesa eram importantes. Mas quando aquela mulher unge o Senhor Jesus com aquele perfume e com aquela quantidade, no outro texto, não nesse, a Bíblia diz que ela quebra o vaso. Ela quebra aquele vaso, ela lança o perfume em Cristo e quebra, ou seja, não é para juntar o perfume, é para passar todo nele. Amém?
ela doou por inteiro o que ela tinha. Diga graças a Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, eu quero dizer para você que a minha e a tua atenção não tem que ser para A, para B. Não pode estar pensando lá fora, mas amanhã eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Parece que se eu não for rápido, não vai dar tempo. Se você está com a tua mente dessa maneira, você não está por completo. Você está com o teu vaso inteiro. Você está querendo adorar a Deus, você está querendo entregar tudo para Deus, mas ao mesmo tempo o teu vaso e o teu perfume está ali. Não, ninguém toca, porque eu preciso fazer outras coisas ainda. Tem que doar por inteiro o nosso coração, nosso pensamento, nosso entendimento, nossa força. Não é uma parte, é por inteiro. Diga graças a Deus. Enquanto nós entregamos tudo nos pés do Senhor Jesus, a nossa adoração não for completa, não chega às narinas de Deus a nossa adoração. Eu quero dizer para você que a adoração ao mundo espiritual é como um perfume, assim como o pecado no mundo espiritual é como o cheiro de algo podre, algo sujo. Pecado, ele cheira podre nas narinas de Cristo. Pecado, ele cheira tudo que você imaginar de mais horrível que existir. Pecado cheira pior ainda para Deus. Amém? Quando peca, a Bíblia diz que o cheiro, o odor maligno, o odor, aquele cheiro maldito chega aos narizes de Deus. A Bíblia diz que quando Abraão estavam caminhando sobre a face da terra, o mau cheiro do pecado de Sodoma e Gomorra chegou às narinas de Deus. Amém? E a Bíblia, ela diz mais também que no tempo, onde seria o tempo do fim, estaria igual a Sodoma e Gomorra. O pecado deles, sabe qual era? O pecado deles, quando nós vemos os anjos do Senhor indo resgatar Ló e a sua família, nós vemos que eles, quando veem aqueles anjos, eles dizem assim: são muito bonitos, vamos ter relações com eles. Eles tinham adoração com sexo. Eles tinham uma adoração, tudo que eles giravam na cabeça deles era isso, o pecado deles era isso, e não era simplesmente, porque eu quero dizer para você que Deus fez o homem para a mulher para o homem, e isso não é pecado, amém? Mas eu quero dizer para você que quando sai dos moldes do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, conversando com os seus discípulos, ele começou a ensinar. E também estavam ali algumas pessoas, alguns sacerdotes, alguns escribas, e ele começou a dizer: Moisés com a sua lei permitiu o divórcio, da carta de divórcio, e aleluia. E quando ele começa a dizer isso, ele diz: mas não foi assim desde o princípio. No princípio Deus criou a Adão e criou a Eva para ser sua mulher, e assim foi no princípio. Ou seja, Deus criou um para o outro e não criou uma terceira pessoa para estar junto com aquele casal, mas sim Deus criou um para o outro, e amém, acabou. Amém? A criação de Deus, a pura criação de Deus, é um homem para uma mulher, não é um homem para duas mulheres, e nem uma mulher para dois homens, nada disso. É um homem para uma mulher e ponto. E o Senhor Jesus explicando isso, e aí começou a dizer para eles: no tempo de Moisés, por causa da dureza do coração do povo, Deus permitiu o divórcio. Por causa da dureza do coração, mas não foi assim desde o princípio. Amém? Quem caminhou para o caminho de destruição foi o homem e a mulher induzidos pelo diabo. Amém? Quando eu vejo agora, aleluia, o povo de Deus caminhando na face da terra, eu vejo o povo agora com uma visão distorcida sobre tudo. Quando eles estão ali adorando ao Senhor, em vez de aproveitarem, a Bíblia diz que ali são os últimos momentos de Jesus, quando se derrama aquele óleo, aquele perfume sobre o Senhor Jesus, algo caríssimo, vamos dizer hoje, que daria para comprar uma Ferrari. Dói o coração deles. Ai, se vendesse esse perfume. Eles não sabiam que o dono da vida valia muito mais do que o perfume. Diga graças a Deus. E se nós entendermos isso, se nós colocarmos isso firmemente no nosso coração, nós vamos pensar assim: então o Senhor Jesus vale mais que tudo que eu tenho, o Senhor Jesus vale mais que qualquer riqueza. Vamos pensar num dos homens mais ricos daqui do Brasil, tudo que o Silvio Santos tem, então não vale nada perto de Jesus.
Então, se isso é verdade, então eu tenho que mudar as minhas considerações. Eu tenho que mudar a forma que eu estou tratando o meu relacionamento com Deus. Porque se Deus foi capaz de entregar por causa de mim que sou pecador, alguém tão valioso, então o amor de Deus é muito grande, eu não posso ofender a Deus. Eu não posso ofender a Deus, eu não tenho o direito de ofender a Deus. Deus entregou seu filho para morrer no meu lugar. Eu não posso considerar nada nessa terra mais valioso que Jesus. Não, mas e a minha família? A família não é importante? Mas se você tomar tempo para adorar a Deus, Deus dá saúde para a tua família, restaura a tua família, restaura casamento, restaura a finança, de graça. A Bíblia diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Tome tempo para adorar a Deus e Deus toma tempo para resolver teus problemas. É fácil. Quem será que resolve melhor seus problemas? Você ou Deus? É você ou é Deus que vai resolver os problemas? Tem coisas, irmão, que eu e você podemos correr noite e dia que não vamos resolver. Não vamos abrir a porta. Não vamos livrar ninguém da morte. Por mais que você ame alguém, aleluia, você vai saber assim, o fulano vai lá em tal lugar morrer lá porque vai acontecer isso, isso e isso. Diz para ele não ir para ver o que ele vai dizer na tua cara. Eu vou e deu. Eu que sei. Eu que sei, sou dono do meu nariz, eu tenho meu dinheiro, eu trabalho, eu isso, é o quê? Pago minhas contas, tu paga minhas contas por acaso? Você pode amar do jeito que for. Agora, se você dobrar o joelho e começar a falar, Senhor, eu estou aqui porque eu te adoro, eu estou aqui porque tudo para mim é o Senhor, mas o Senhor sabe que também o Senhor me deu uma família e eu estou aqui orando por elas. Eu coloco o fulano na tua mão, quebra lá aquela macumba, quebra lá aquele vício que ele tem, quebra aquela dureza daquele coração, Senhor. Se você começar a fazer isso, você não precisa falar nada com ninguém, brigar com ninguém. Deus vai lá, aleluia, a pessoa vai embarcar no carro, vai virar a chave, o carro não pega. Vai chamar o táxi explode, mas não chega. Porque quem comanda tudo é Deus. Diga graças a Deus por isso. Enquanto nós estamos perdendo tempo achando que vamos resolver alguma coisa, as coisas estão empacadas, engessadas, atravancadas, cheio de demônio lutando contra. Mas a Bíblia diz que Deus mandou um anjo e a história mudou para Daniel. Deus mandou um anjo e repreendeu o diabo. Um anjo, não foi um exército celestial. Um só anjo pode resolver o teu problema. Uma só palavra do Senhor Jesus pode curar um parente teu, pode levantar uma enfermidade, pode tirar de dentro do túmulo. Aleluia. Tome tempo para adorar a Deus. Não seja um Judas que olha para as coisas materiais e diz assim, nossa, quantos pobres dava para ajudar? Que pobre? Se alguém quiser ajudar pobre, ele ajuda todo dia. Jesus disse, vocês têm os pobres sempre. Quando vocês quiserem fazer alguma coisa por eles, façam. Mas ele sabia que não era esse o motivo. Ele sabia que eles queriam era o dinheiro, não era nada a ver com ajudar ninguém. Sabe aquela mania que a gente tem de dizer assim, quando eu ganhar na Mega Sena eu vou ajudar tanta gente. Tanta gente, mentira, você está ajudando tanta gente agora. A Bíblia diz que aquele que não é fiel no pouco não será fiel no muito. Se você no pouco, aleluia, você dizer assim, eu tenho 2 pãozinhos só, um eu vou levar lá para o fulano que eu sei que não tem. Você acha que Deus não vai te honrar? Você acha que portas não vão se abrir? Você acha que você, teus filhos, teus netos vão passar necessidade? Não vão! O princípio de Deus é no pouco que você faz, com a tua pouca força. A Bíblia começa a me mostrar e se revelar para mim. A Bíblia conta da história de Gideão. Gideão foi um homem muito valente, mas ele viveu num tempo muito difícil. Sabe o que é você plantar e no outro dia não amanhecer nada ali, que roubaram tudo? Ele nasceu nesse tempo e estava vivendo nesse tempo. A Bíblia diz que ele plantava e colhia, aleluia, seu trigo e beneficiava lá o trigo no lagar. O lagar é um lugar que não é lugar de beneficiar trigo. Ele trabalhava naquele, como se fosse um buraco apertado. Ele tinha que trabalhar naquele lugar, não era para aquilo. Um lugar quente, um lugar apertado, um
E a Bíblia diz que Deus viu o esforço dele, porque ninguém colhia trigo, ninguém conseguia aproveitar. Ele se esforçava e colhia. Ele se esforçava, ele não botava desculpa. Ah, meu Deus, está tão ruim, tão difícil. Amém? Ele não dizia isso, simplesmente ele plantava, colhia e beneficiava no lagar escondido. Então, quando de repente um dia, Deus vendo o esforço dele, diz assim: eu vou usar esse cara para beneficiar todo o povo de Israel. A Bíblia conta que Deus mandou um anjo, o anjo chegou para Gideão e disse assim: homem muito valoroso para Deus, Deus é contigo. Sabe o que ele fez? Ele disse assim: Deus não é comigo, porque se fosse comigo nós não estávamos nessa situação. Compreensão. Deus se agradou dele, mas Deus não tinha se agradado do povo fazia muito tempo. Cada vez que o povo de Israel pecava, sabe o que acontecia? Vinham os inimigos e tomavam eles, roubavam eles, saqueavam, estupravam as mulheres, roubavam tudo. Por quê, irmão? Por causa de rebeldia, por virar as costas para Deus, dizer que bate no peito e eu vou, eu faço, eu que sei. Então, quando ele diz isso para o anjo disse assim: Deus é contigo, e Deus vai usar você para libertar todo o povo de Israel. Aí Gideão escutou aquilo, fez prova com Deus, se realmente Deus era com ele. Deus respondeu positivamente, que além do anjo falar com ele, fez prova com Deus. Então, quando Deus respondeu, ele foi lá, matou um boi e repartiu em 12 pedaços aquele boi, mandou um para cada lado. E mandou um recado junto dizendo assim: assim Deus fará com os nossos inimigos e vai entregar na nossa mão. A Bíblia diz que todo Israel se reuniu, um povo muito grande. E aí Deus, se eu não me engano, foram mais de 30 mil pessoas. E Deus começou a dizer, falar diretamente por Gideão. E Deus disse assim: não vai todo mundo contigo não. Ele já estava contente, né? Não, 30 mil já é um número bom de pessoas. Deus começou a fazer prova. Eu disse assim: diga para os covardes, diga para os medrosos que pode voltar. Gideão disse: covardes e medrosos, voltem. E voltou mais da metade. Já ficou 15 mil para uma guerra. Gideão pensou: bom, 15 mil é melhor que nada. Ele disse assim: tem muita gente ainda para lutar contigo. E o inimigo deles era o dobro de 30 mil. E aí fizeram mais testes. E foi diminuindo até chegar a 1.000 e poucas pessoas. Ele disse assim: faz um último teste, porque ainda ficou muita gente. Sabe o que Deus está falando comigo, contigo a respeito disso? Muita gente não resolve teu problema. O que resolve teu problema são pessoas que gostam de você, de verdade, que oram junto contigo, que acreditam. Pessoas que, passe o que passar, seja o tamanho do inimigo que for, mas eles não largam de você, eles seguram na tua mão e dizem assim: nós vamos morrer junto, mas nós vamos lutar. Não é muita gente, mas são pessoas que Deus escolheu para andar contigo. Diga graças a Deus. Aleluia. Então Deus manda fazer um dos últimos testes. Ele diz assim: manda beber água. Quando Deus mandou tomar água, aqueles homens que sobraram, a Bíblia diz que alguns estavam morrendo de sede, colocaram a boca dentro do riacho. E Deus começou a dar entendimento para Gideão, dizendo assim: aquele que não vigia para beber água, nem leva junto. Estão com a cabeça abaixo, o inimigo chegava e matava. E aqueles que agachavam, vigilantes, pegavam um punhado de água e tomavam, cuidando. E Deus disse: leva só esses. Gente vigilante de oração, gente de Deus tem que andar contigo. Gente que não vigia, gente que dá mau testemunho, gente que fala demais, não pode andar comigo e contigo. Junto comigo e contigo tem que ser verdadeiro adorador. Não pode se importar com valores, com dinheiro, com isso ou com aquilo. Não pode, aleluia, fazer coisas que Deus
Deus não se agrada. Quem anda comigo, contigo, pode ser pouca gente, mas tem que ser gente de Deus, tem que ser gente de valor, que você possa contar, aleluia. E Deus está a fim de tirar todo mundo que está sobrando de perto de mim e de você. Aleluia. Está fazendo pessoas que já não aparecem há muito tempo, pessoas que já não querem mais falar com você. É Deus que está arrancando fora, porque só serve para estrovar. Só sai da tua casa dizendo assim: não vai durar muito tempo. Fulano e fulano vão cair tudo, vão se arrebentar, vão se acabar. Deus não tolera falsidade. Deus está peneirando. Aleluia. Eu me lembro bem desde pequeno que eu vi o feijão ser peneirado. Balançava, sacudia, jogava para o ar. O vento soprava, ficava só o feijão. Assim é na minha e na tua vida. Deus está soprando, Deus está balançando, jogando para cima. Só vai ficar quem Deus quer. Aleluia. Prepara um louvor em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos para adorar. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, para buscar a tua face. Estamos aqui para fazer como aquela mulher que quebrou